Para com essa meu irmão! Fala aí, rapaziada, beleza com vocês? Tranquilo? Bom, antes de dar início aqui ao nosso vídeo, eu queria indicar um vídeo que eu fiz sobre o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição, que, cara, eu adoro esse filme. Aliás, eu adoro, né? Eu já disse isso em vários vídeos. Eu adoro os filmes do Indiana Jones, eu cresci assistindo a trilogia original do Indiana Jones. Pra mim é fantástica, cara, sem palavras, entendeu? Enfim, eu vou indicar um vídeo que eu fiz, tá? Eu vou deixar fixado aqui no primeiro comentário desse vídeo, tá certo? Agora, assista lá que tá muito interessante, um monte de curiosidades interessantes. É isso aí. Agora vamos pro vídeo aqui. Vamos lá. Os Caçadores da Arca Perdida criou o mito. Indiana Jones e o Templo da Perdição o cercou de trevas. Indiana Jones e a Última Cruzada aperfeiçoou o herói e o colocou em sua maior aventura. Até em pouco tempo atrás, o protagonista de chapéu e chicote respondia apenas por esta trilogia, obras-primas do cinema de ação que poderiam ser resumidas assim, de forma simples. Por mais bem intencionado que Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal possa ser, não chega nem perto do que fora realizado na década de 1980, principalmente se formos comparar ao filme mais forte da franquia, o que determina o fechamento da trilogia. Com Harrison Ford interpretando novamente o personagem e com a adição mais do que especial de Sean Connery como pai do Dr. Jones, poderia ser diferente? Não sei. Na trama assinada por Jeffrey Brown e com a história de George Lucas e Man Moyers, Indiana Jones está atrás do cálice sagrado, o copo que Jesus Cristo usou na Santa Ceia e que fora usado durante a crucificação para colher o seu sangue. Segundo a lenda, quem beber deste copo terá a vida eterna. Quem estudou a vida inteira a respeito do Santo Graal foi o pai de Indy, o Dr. Henry Jones, que estava na caçada pelo artefato com a assistência e patrocínio do milionário Walter Donovan. Estamos em meio à Segunda Guerra Mundial e os nazistas também estão à procura deste item que poderia mudar completamente o rumo do conflito. Quando o Dr. Henry Jones some sem deixar vestígios, Indy é escalado para continuar a procura, ao lado da bela e misteriosa Elsa e do amigo Marcus Brody. Mal sabia o herói que esta aventura o colocaria cara a cara com Adolf Hitler e na roda de um mistério milenar, mas que a sua maior dor de cabeça seria conviver com o seu pai distante. O sonho de Steven Spielberg sempre foi dirigir uma aventura do James Bond, tanto que chegou a entrar em contato com os produtores se oferecendo para capitalizar um longa do espião britânico, pedido este negado por um nada visionário Albert Broccoli. Em vez disso, Steven Spielberg criaria, junto com George Lucas,
um personagem novo, baseado nos antigos seriados de aventura exibidos nas telonas no passado. Assim nascia Indiana Jones. Em A Última Cruzada, o herói nunca teve uma história tão próxima a um filme do 007, com direito inclusive ao ator que dava vida ao personagem entrando na franquia. Muitos elementos da produção remetem ao Agente da Rainha, com as cenas de ação recambolescas, senso de humor, as locações exóticas e as mulheres fatais. Se Steven Spielberg queria muito trabalhar em um filme do James Bond, foi nesta produção de 1989 em que ele chegou muito perto. Harrison Ford sempre desempenhou bem o papel do herói irônico, tanto que emendou com naturalidade o seu Han Solo da saga Star Wars com o personagem de Chapéu e Chicote, dirigido por Steven Spielberg. Em Indiana Jones e A Última Cruzada, além de nos divertirmos com as ótimas cenas de ação, as perseguições de moto, a fuga do dirigível, as lanchas em Veneza, as catacumbas, o desafio contra os tanques de guerra, temos uma hilária dobradinha entre Harrison Ford e Sean Connery. Os dois parecem realmente se divertir com a presença um do outro, cada qual fazendo escada para gracejos que criam uma dinâmica única para este longa-metragem. Existe ali uma relação pai e filho complicada, mas que vai se desvendando em afeição e respeito com o passar do tempo. Apenas bons atores como estes dois conseguem esse tipo de resultado. Com trama envolvente e cena de ação mirabolantes, Indiana Jones e A Última Cruzada é divertido e mais que garantido. Prova real que Steven Spielberg nasceu para entreter plateias com a sua mão para o aventuresco, criando ao lado de George Lucas um dos personagens de ação mais memoráveis da história do cinema. Com a ajuda do músico John Williams e do excelente desenho de produção, o longa-metragem se mostrou o fechamento perfeito para a trilogia iniciada em 1981. Tal como acontece com os outros filmes de Indiana Jones, Harrison Ford fez muitas das suas próprias cenas de ação. De acordo com o dublê Vic Armstrong, ele teve que puxar Harrison Ford para o lado e pediu-lhe para deixá-lo fazer algum trabalho, porque o Harrison Ford estava fazendo muito da ação sozinho. Vic Armstrong disse mais tarde: "Se ele não fosse um grande ator, ele teria sido um ótimo dublê." Bom galera, talvez vocês não saibam, mas quem indicou o River Phoenix para o filme foi o próprio Harrison Ford, porque os dois haviam trabalhado juntos num filme chamado A Costa do Mosquito. Foi um filme lançado em 1986. Harrison Ford nomeou River Phoenix para interpretar Indiana Jones na adolescência. Tendo trabalhado com ele antes em um dos seus filmes favoritos que ele já atuou, A Costa do Mosquito. Ao descrever como se preparou para interpretar o papel, River Phoenix explicou que ele realmente não baseou sua interpretação no personagem de Indiana Jones, mas sim em Harrison Ford. Então ele observou Harrison Ford fora do personagem antes de fazer a sua parte.
Harrison Ford cortou o queixo em um acidente de carro no sul da Califórnia, quando ele tinha cerca de 20 anos. No filme, este corte é explicado pelo jovem Indiana Jones cortando o queixo com um chicote na cena da perseguição no trem. A maioria dos uniformes usados pelos nazistas durante o filme na cena da queima de livros em Berlim são uniformes autênticos da Segunda Guerra Mundial, não são réplicas. Um esconderijo de uniformes antigos foi encontrado na Alemanha e obtido pelo figurinista Anthony Powell para ser usado em Indiana Jones e a Última Cruzada. Os 4 cavalos usados nas cenas finais fora do templo foram emprestados ao filme pessoalmente pelo rei Hussein da Jordânia. E sabe aquela cena em que o Indiana Jones está com o pai dele em cima de uma moto sendo perseguido por um nazista em outra moto, e aí o Indiana Jones coloca um pedaço de madeira no pneu da moto do nazista e a moto do nazista sai capotando, cara, numa cena incrível. Então, essa cena foi filmada logo após a pós-produção, porque eles achavam, eles disseram que o filme tinha que ter mais ação. E foi filmada no rancho do George Lucas, cara, interessante isso. 2.000 ratos vivos foram criados em laboratório e foram usados na produção do filme, pois ratos comuns estariam cheios de doenças. Sean Connery e Harrison Ford não usavam calças durante as filmagens de toda a sequência do Zeppelin. Foi filmada em um estúdio muito quente e Sean Connery não queria suar muito. Para a cena do comício nazista em Berlim, onde Indiana Jones confronta a Elsa e rouba o diário, Steven Spielberg fez com que todos os figurantes que fizessem a saudação nazista colocassem os outros braços nas costas e cruzassem simultaneamente seus dedos, como sinal de negação para tal saudação. Indiana Jones e a Última Cruzada é o filme favorito da franquia de filmes Indiana Jones de Steven Spielberg. E você sabia que aquele cavalo é um cavalo preto, que aparece quase no final do filme, na cena do tanque, foi usado também no filme Rambo 3? Essa aí eu duvido que você sabia. Ao filmar em Veneza, a produção foi autorizada a ter controle total do Grande Canal das 7 da manhã às 1 da tarde, apenas por um dia. Steven Spielberg disse que fez este filme por 2 razões. Primeiro, para cumprir uma obrigação de 3 filmes que ele fez com seu amigo George Lucas. E segundo, para rebater as críticas que recebeu pelo filme anterior, Indiana Jones e o Templo da Perdição, filme lançado em 1984. O nome de nascimento do Indiana Jones foi finalmente revelado neste filme, Henry Jones Jr. Por 3 filmes, ele era chamado como Indiana ou Indy. O nome Indiana veio de um cachorro que na vida real era um mamute do Alasca que pertencia a George Lucas, que viveu na década de 1970. Aliás, este mesmo cachorro serviu de inspiração para o George Lucas criar o Chewbacca do Star Wars. Quando George Lucas se encontrou com Steven Spielberg para discutir um terceiro filme de Indiana Jones,
Ele queria que fosse ambientado em uma mansão mal assombrada. Steven Spielberg tinha produzido Poltergeist, o Fenômeno, filme lançado em 1982, e decidiu que queria fazer algo diferente. George Lucas então teve a ideia do Santo Graal, e Steven Spielberg acrescentou a ideia de uma sub-história de pai e filho. Devido ao seu compromisso com Indiana Jones e a Última Cruzada, Steven Spielberg teve que desistir de dirigir o filme Quero Ser Grande, filme lançado em 1988, e Rain Man, também lançado em 1988. Sean Connery sempre foi a primeira escolha de Steven Spielberg para interpretar o pai do Indiana Jones, como uma piada interna para dizer que James Bond é o pai do Indiana Jones. Mas se o Sean Connery não tivesse aceito o convite, Gregory Peck e o John Petrie foram escolhas alternativas para interpretar o papel. Quando a bolsa do Indiana Jones está presa no canhão do tanque de guerra e está sendo arrastado pela parede de barro, nenhum dublê foi usado. Harrison Ford fez isso sozinho. A produção do filme apenas foi junto com carrinho com terra e pás, jogando terra e barro sobre ele por cima. O ator Dermot Elliott, que interpretou Marcus Brody, havia sido diagnosticado com AIDS pouco antes do início das filmagens e estava gravemente doente em vários dias da produção do filme. Laurence Olivier, amplamente considerado o maior ator britânico do século XX, foi brevemente considerado para interpretar o Cavaleiro do Graal, mas estava doente demais para se comprometer com o papel e morreu logo depois, após o lançamento deste filme em 1989. As dificuldades apresentadas pelo motorista do tanque em manobrar o veículo eram muito realistas. O tanque Mark I, ou qualquer tanque da Primeira Guerra Mundial, era tão pesado que os seus fabricantes correram para produzir uma atualização. O Mark IV ficou pronto em apenas um ano para ser usado durante o filme. Quando o professor Henry Jones assusta as gaivotas para voar e parar o avião, eles são na verdade pombos e não gaivotas, pois as gaivotas não podem ser treinadas. Olhando de perto, podem-se ver também que existem inúmeras gaivotas recortadas na areia, que não se movem como as outras, ou seja, eram cenográficas. Steven Spielberg incluiu as cenas de abertura como um tributo às suas próprias experiências como escoteiro. Amanda Redman foi convidada para interpretar a protagonista feminina, a doutora Elsa Schneider, mas ela recusou por causa do seu medo de ratos na vida real. Indiana Jones e a Última Cruzada foi o último filme do diretor de fotografia Douglas Slocombe. O filme teve um orçamento de 48 milhões e faturou nas bilheterias mundiais 474 milhões e 300 mil dólares. Bom, eu não poderia terminar esse vídeo aqui sem antes, contar algo que sempre me incomoda quando eu assisto a esse filme. Aliás, não é só esse filme que tem estes defeitos que eu irei citar agora, né? Que são os erros de continuidade. Os 4 filmes têm erros de continuidade. E futuramente eu vou fazer um vídeo explicando, mostrando esses erros, cara, que são erros grotescos, você não faz ideia. Mas especificamente em Indiana Jones e a Última Cruzada, a cena que
mais me incomoda que tem um erro assim de continuidade grotesco, quase no final, na cena em que o Indiana Jones, ele está com a bolsa preso num canhão do tanque, né? Ele tá preso assim pro lado de fora. E aí o tanque tá andando, né? E aí a terra tá se aproximando assim, e ele tá preso, a bolsa presa. De repente, num piscar de olho assim, a bolsa sai do canhão. Não é explicado, entendeu? Eu achei isso assim, essa cena grotesca. Cara, aí o filme é incrível, mas sempre que eu assisto essa cena me incomoda bastante.